Neste vídeo, eu irei mostrar como funciona a parte de auditoria de sistemas, gravação de sessão, para Unix, Linux e Windows, usando a ferramenta Centrify. Esta é a console de auditoria da ferramenta Centrify, onde você pode acessar todas as sessões gravadas dos seus sistemas. Então você tem as opções aqui, por exemplo, de sessões agrupadas por usuário, por servidor, sessões que foram realizadas hoje, ontem, e assim por diante, alguns comandos específicos aqui um pouco mais para baixo, etc. Ok? Então, por exemplo, pegando as sessões aqui agrupadas por usuário, vou pegar um usuário específico aqui chamado Dave Smith, no meu domínio, e você pode ver aqui todas as sessões efetuadas por esse usuário em todos os sistemas, né, que foram auditadas. Ok? Então, a primeira sessão aqui, por exemplo, do usuário Dave Smith na máquina End 105, que é um servidor Linux, ok? Quando que ela foi iniciada? Dia 4 de fevereiro, às 4h43. Quando que ela foi finalizada, né? Então, 4h54 do mesmo dia, ela foi já fechada a partir da máquina Windows 7, ok? Então, você consegue ter a visibilidade de quando que iniciou a sessão, quando que terminou, qual usuário, qual servidor e a partir de qual máquina ele executou essa conexão. Okay? Se eu clicar com o botão direito nessa seção e for aqui em lista de comandos, ele vai trazer para mim quais comandos foram executados por esse usuário nesse servidor, ok? E com o horário respectivo aí de cada comando também, ok? O que eu posso fazer também aqui é clicar duas vezes na seção e ele vai abrir para mim o vídeo dessa sessão do que foi executado aí nesse servidor por esse usuário, ok? Aqui na parte da esquerda tem acesso a todos os comandos, eu posso clicar aqui duas vezes em cada comando e o vídeo automaticamente já vai refletir o resultado desse comando aí, né, instantaneamente. E ele vai trazer para mim também aqui o horário e um filtro que eu posso utilizar aqui, por exemplo, para saber quando que o usuário executou um comando RM nessa sessão. Ok? Então, eu clicando duas vezes aqui no comando filtrado, ele vai trazer para mim a lista, né, desculpe, o vídeo aqui do resultado da execução desse comando na sessão do servidor. Ok? Outra opção interessante aqui é que eu consigo exportar para texto o conteúdo dessa sessão e exportar para vídeo também essa janela aqui da direita em formato WMV para que seja anexado num processo de auditoria, por exemplo, ou uma documentação de projeto de instalação de um novo produto e assim por diante. Ok? Todos os dados de sessão ficam indexados na base de dados da ferramenta. Okay? Como eu vou mostrar na sequência, a gente consegue fazer busca específica por um comando em todas as sessões que foram auditadas. Tá? Se eu descer um pouco mais aqui nessa lista, eu tenho sessões aqui desse mesmo usuário Dave Smith em outros servidores. Por exemplo, a máquina Member, que foi iniciada essa sessão às 4h49 do dia 4 de fevereiro e foi finalizada às 4h54, também a partir da máquina Windows 7. E aqui eu tenho as mesmas opções. Eu posso clicar aqui e trazer os dados de comandos que foram executados, janelas e programas que foram abertos aqui durante a sessão. Ok? Posso clicar duas vezes nessa sessão. Ele está trazendo os dados ainda da sessão que foi gravada. E ele vai trazer o vídeo da sessão, né, exatamente como o usuário agiu ali dentro do servidor. E aqui na parte da esquerda eu também tenho as mesmas opções de clicar em comandos específicos. Ele vai trazer para mim, atualizar o vídeo na parte da direita com esse conteúdo aí. Eu posso fazer filtro também, por exemplo, aqui para o IS. Ele vai trazer todos os momentos que eu cliquei, né, na janela do IS, ou que abri a janela do IS e assim por diante. Ok, eu tenho as mesmas opções aqui de exportar a lista de eventos, exportar o vídeo no formato WMV, etc. Tá? Esses dados todos ficam indexados dentro da base da ferramenta, esses dados da sessão, né, os metadados. Então eu consigo criar queries aqui também. Por exemplo, criar uma query aqui específica de quando que o usuário Dave, ok? Eu simplesmente coloco aqui o usuário e o nome dele Dave. Nos últimos 60 dias, escolho aqui tempo, nos últimos 60 dias. Executou um comando específico chamado service httpd restart, por exemplo. Okay? Então ele vai trazer para mim dentro dessa query o resultado dessa busca. Né? Então nos últimos 60 dias,
durante essas sessões aqui, esse usuário tentou rodar esse comando. Ok, então eu vou pegar essa própria sessão que a gente abriu agora há pouquinho, e eu consigo ver o resultado desse comando que foi executado por esse usuário. Né? Então ele está aqui, o service httpd restart. Okay? Isso é muito interessante porque muitas vezes as sessões aí acabam sendo muito longas, né, de gestão dos servidores, e você não consegue, né, numa tela única aqui, entender o que foi feito na sessão inteira. Então imagine uma sessão de 8 horas, é inviável você ficar buscando o comando aqui manualmente, né, na parte da esquerda, ou até, né, esperando o vídeo aqui acontecer o resultado de um comando específico, quando você pode filtrar por aqui, né, simplesmente colocando o comando aqui dentro da sessão, ou se você quiser buscar por usuário, por horário específico, por servidor específico, você cria uma query personalizada aqui. Ok? Basicamente é isso. Uma coisa importante também é a questão de armazenamento disso da base de dados. A gente utiliza uma base de dados SQL Server, ok? E todos os dados de vídeo eles ficam comprimidos nessa base com uma compressão que a gente chama de diferenciação de pixel. Okay? Então os dados aí de sessões Windows eles têm uma compressão bastante significativa, porque se o usuário conectar numa sessão e deixar a sessão parada por 20 minutos, meia hora, uma hora, isso não tem acréscimo nenhum no tamanho da sessão aí dentro da base de dados. Ok? Só quando ele realmente interage com o servidor que isso é gravado, com uma taxa de compressão bem interessante. Ok? Obrigado.